Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. E nesse quadrinho, ao contrário de Frankenstein, o nome do monstro importa. Bom, então antes de começar, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. E hoje a gente vai falar sobre M de Monstra, da Thalia Dutton, que é um quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora Suma, pelo subselo deles de quadrinhos, e é uma aventura imersiva que vai falar sobre luto, que vai falar sobre respeitar o espaço dos outros, mas principalmente sobre dar limites. Em M de Monstra a gente vai acompanhar basicamente três personagens. A gente vai ter a Maura, que é uma cientista que já faleceu, e aí a gente acompanha tudo pelo espírito dela. A gente vai encontrar a doutora Frances, que é a irmã da Maura, que está viva. E a gente vai conhecer tudo isso pela visão da Amy, que é a monstra. A ideia da Frances é que através dos processos que ela fez de costurar o corpo da irmã, dar vida para esse corpo, enfim, de ser o corpo da Maura, é que a irmã voltasse à vida. Mas não deu certo. E aí a gente tem uma sacada muito legal nessa história, que é a gente já começa a história pela ressurreição da monstra, da Amy. E a partir disso, a gente começa a entender as dinâmicas familiares e aprofundar um pouco mais no que a Thalia está querendo contar nesse quadrinho. Basicamente, a Frances não consegue superar a morte da irmã, porque as duas eram cientistas que estavam trabalhando em processos mágicos científicos. É um mundo que meio que a magia e a ciência meio que andam de mãos dadas e não são tão antagônicas assim. E por conta disso, num teste que elas estavam fazendo, a Maura vem a falecer e a Frances entra nessa energia doida de querer que a irmã seja revivida de qualquer maneira. A Amy, percebendo essa angústia da irmã, ela já fala, olha, eu tô sem memória, não sei quem é você e tudo mais, e começa a fingir que talvez em algum momento essa memória volte. Porque a Frances meio que deixa subentendido que caso esse teste tenha dado errado, é só desmontar a Amy, remontar, tentando entender o que deu errado e reviver novamente a Maura. A Maura aparece para Amy em espírito. Então toda vez que a Amy se olha num espelho, ela vê o espírito da Maura ali e as duas conversam. Então é através disso, através dessa troca de conversa entre as duas, que a Amy começa a entender um pouco mais e fingir que recuperou algumas memórias. O intuito basicamente é mostrar que as três personagens têm questões não resolvidas nesse quadrinho. A Maura quer poupar o vazio e a dor e a culpa da irmã, então ela fica fomentando essa fantasia da Frances através da Amy, e aí ela, simplesmente o espírito dela não vai embora para a luz. A Amy, ela é um ser vivo, ela tem consciência, sentimentos, emoções, e exatamente por conta disso ela tem medo de ser desmanchada, de não ter direito a essa vida que ela não pediu, mas recebeu por meios meio tortos. Enquanto que a Frances, ela não quer lidar com o luto e ela não quer lidar com o sentimento de culpa, que foi um experimento que deu errado, que matou a irmã dela. Então ela não está disposta a ceder nenhum centímetro para aceitar que a Amy é uma pessoa diferente da irmã dela. Eu acho curioso que a gente sempre vai citar Frankenstein como um exemplo ou um parâmetro de roteiro para esse quadrinho. Primeiro porque a Amy é um ser vivo que foi todo costurado, todo remendado, então ela tem as costuras e tal, que é uma imagética muito importante do monstro do Frankenstein, por conta de filmes, séries e etc., como reverberou na cultura pop.
Mas aqui a tônica é muito diferente, porque enquanto Frankenstein, a gente tem o doutor Victor Frankenstein abandonando o monstro, aqui a gente tem o contrário. A Frances quer que esse monstro seja uma pessoa específica e tenha um comportamento específico e não vai deixar ela sair desse ciclo. E o quadrinho faz com que a Amy tenha uma voz própria. E isso está muito presente na relação que é construída da Amy com uma outra personagem, que é uma vizinha, que é a Dottie, que é uma costureira. Então a Amy começa a se encantar com costura, tecidos e etc., que era algo que as irmãs cientistas nunca deram bola e, de certo modo, até viam como uma atribuição menor. Então, ao dar uma voz bastante única para Amy, é como se a gente acompanhasse questões que poderiam estar nessa imagética do livro do Frankenstein, mas aqui subvertidas para dar voz ao monstro. O monstro está guiando a narrativa, no caso, a Amy. E essa questão da possessividade da Frances, ela pode ser vista até como uma possessividade que existe em relações normais entre pessoas. Porque a Frances tem uma grande questão de não aceitar a vida como ela está neste momento. Ela quer voltar a como ela era antes, como as duas irmãs eram antes da irmã dela não estar mais ali. E a gente sabe que a vida não é bem assim, a gente tem que aceitar as mudanças que ocorrem, muitas vezes se adequar a elas, até para preservar algumas relações. Nenhuma relação vai permanecer o mesmo o tempo todo, né? Um amigo pode perder o interesse de algo que era muito importante para os dois e você precisa se adaptar para não perder essa conexão. Então, nesse quadrinho, isso é levado à enésima potência, porque a gente está falando de alguém que perdeu alguém, um ente querido, e não está disposto a aceitar que a vida como era antes não vai voltar. E a personagem da Dottie, ela é muito interessante porque ela traz exatamente um conhecimento manual e não dá para dizer mundano, mas muito não científico sobre costura. Então, esse encantamento da Amy para esse fazer manual acaba sendo um ponto de conflito bem importante entre a Amy e as irmãs. Porque as irmãs só querem fazer ciência, só se interessam por ciência, só acham esse assunto interessante. Enquanto que a Amy, que não é uma página em branco e está tentando reconstruir uma história para ela, sente muito prazer nesses momentos de introspecção que a costura permite, de descobrir novas técnicas, de fazer novos processos. Então, esse embate entre quase um saber acadêmico e um saber meio manual e a valorização de um em detrimento do outro, a não aceitação de um por parte do outro, gera uma dinâmica nas conversas que são bastante interessantes. Não é como se a Frances fosse uma pessoa essencialmente má e que odeia tudo que não é científico. É só que não desperta interesse nela e ela não consegue entender que a Amy, que na cabeça dela é a irmã dela, possa estar interessada por algo tão banal que nunca fez o interesse dessas irmãs. Então é um quadrinho que você vai lendo e vai se acostumando com essas novas percepções dos personagens, esses questionamentos, essa discussão sobre o que é luto e o que é, né, superar esse luto, o que é necessário para superar essa fase em que a gente não aceita que alguém se foi, e aí, né, metafórica e não metaforicamente falando. Então é um quadrinho bastante enriquecedor e muito divertido. Particularmente, eu acho que ele funciona bastante para leitores que talvez não estejam acostumados com a mídia. Eu acho que ele é um quadrinho bonito, se encerra em um único volume. Eu gosto como há uma utilização predominantemente de 3 ou 4 cores aqui, né? Um verde, o preto, o branco em um tom mais acinzentado. Então ele é artisticamente bastante interessante, um enquadramento muito bom também. A Thalia também acaba brincando bastante com personagens que saem do quadrinho, principalmente a Maura, por ser um espírito, então ela não precisa estar necessariamente
quadrinizando normalmente as páginas. E é uma história bastante satisfatória no sentido de ela tá pegando um tema muito complicado, mas ela não quer dar uma capa de sofrimento para esse tema. Então ela quer um momento cartático no final, ela quer uma conversa sincera, ela quer entregar uma história em que você vai passar por esse luto com essas personagens, mas mostrar o depois, que há a vida posterior a esse luto. E a descoberta de identidade da Amy, eu acho que vai ressoar com muitas pessoas da descoberta da própria identidade. O que gosta, o que não gosta, por que está se interessando por algo e principalmente não ceder ao peso, às vezes conveniente, de aceitar que eu não posso fazer tal coisa porque não é esperado de mim essa tal coisa, não é esperado, né, pelos meus pais, pelos meus familiares, pelos meus amigos que eu me interesse por esse tipo de assunto. O peso da expectativa dos outros não é sua responsabilidade. Então eu acho que ele tem essa tônica bastante interessante na história. Ele foi publicado em 3 de julho de 2023, tem 224 páginas, foi publicado pela editora Suma, né, no selo de quadrinhos. A tradução é da Ellen Pandolfi e está saindo aqui no Brasil por R$ 64,90, né? E aí aqui eu estou citando o preço de capa, não o preço que aparece em promoções e etc. E meu parecer final acaba sendo realmente que é uma história bem gostosa de acompanhar, é um excelente presente, eu acho que é o tipo de quadrinho, quando você quer presentear alguém com um quadrinho, esse é uma excelente sugestão, porque é uma história fechada, uma narrativa fechada, que tem bastante dos elementos de quadrinho para a pessoa se acostumar, mas não é uma coisa de super-herói nem nada, então eu acho que vale bastante a indicação. E uma história que me divertiu bastante, me entreteve bastante, e em vários momentos me deixou pensando nesses personagens ou em alguma questão que eles abordam. E por hoje é isso, então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo.